Vamos lá, meninos, atividade de português, tá? Nós vamos fazer agora. Essa atividade de português vai falar sobre pontuação, principalmente sobre parágrafo, dois pontos e travessão, e quando eles devem ser usados. Essa atividade está lá na página 94 e 95, nós vamos fazer essas duas páginas. Primeira coisa, lembrar, nós já estudamos sobre parágrafos, tá? Um texto é dividido em parágrafos. Esses parágrafos, eles podem ter, às vezes, mais de uma frase, mas sempre tem um intervalo de espaço entre a margem da folha e o início do parágrafo. Eu vou dar o exemplo aqui nesse texto. Aqui eu tenho um espaço entre o início e aqui, ó, o início de um parágrafo, letra maiúscula. Esse parágrafo termina aqui, com esse ponto. Embaixo eu tenho outro parágrafo, início aqui, letra maiúscula. E aqui eu vou ter dois pontos. Os dois pontos, ele é usado às vezes para listar algumas coisas, ou nesse caso aqui, ele é usado para indicar a fala de uma pessoa ou de um personagem. Antes da fala de uma pessoa ou de um personagem no texto, sempre vai ter os dois pontos anunciando a fala e o travessão, né? Esse nome aqui, travessão, é um tracinho que vem antes da fala de um personagem. Quando tem um diálogo, né? Ali, ou a pessoa vai falar alguma coisa, o narrador, né? Ele vai dar esses dois pontos, vai dar espaço aqui, ó, parágrafo, travessão, e aí indica que a pessoa, isso daqui não é o narrador, é a pessoa que está falando. Aqui, ó, um dia, sentindo-me muito cansado, doente, né? Começa o parágrafo. E aqui eu tenho 1, 2, 3 parágrafos aqui. Por que eu tô relembrando isso? Porque a primeira questão vai ser você voltar lá na Lenda do Milho e dizer quantos parágrafos tem a Lenda do Milho. Então, eu vou voltar aqui, essa atividade vocês já fizeram, essa também, essa também, essa também. Vamos lá. Cheguei, a Lenda do Milho. Então, vou chegar mais próximo aqui. Nós temos um parágrafo, 2, 3, 4, aqui deu outro parágrafo. Aqui não é, aqui é a continuação desse daqui. Aqui é outro parágrafo, aqui eu tenho, ó, fala de um personagem. Então, tem parágrafo e travessão, então também conta como parágrafo. Aqui tem outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Você vai contar quantos parágrafos tem esse texto e vai escrever aqui, próxima página. Aqui, vai colocar aqui, ó, quantos parágrafos tem esse texto da Lenda do Milho. Depois você vai ler esse trecho aqui que eu já marquei, já mostrei quantos parágrafos tem, né? E vai fazer o que se pede. Vai pintar de azul a parte referente ao narrador e de vermelho a parte que indica a fala do personagem. Como eu disse, a fala do personagem vai ter o travessão na frente. E a fala do narrador é o início, antes da fala do personagem. Então, você vai pintar de azul a parte do narrador, que é a primeira parte, e de vermelho a parte do personagem, que é do travessão, né? Até terminar esse parágrafo. Letra B. Qual é o sinal de pontuação que introduz a fala do personagem? Eu já disse aqui, ó, o sinal tá aqui, né? Você já sabe, eu já falei qual é o nome dele, você vai escrever aqui. Qual o sinal de pontuação que está ao final do trecho do narrador? Que é esse daqui, ó. São os dois pontos. Como eu falei, vem antes, os dois pontos vêm sempre antes da fala do personagem. Então, até que é o narrador. Então, os dois pontos indicam que a partir daí vem a fala do personagem. Aqui embaixo. Qual é a função dos dois pontos na frase? Introduzir o título do texto, encerrar o texto, marcar o lugar onde aconteceu a história ou introduzir a fala de um personagem. Eu acabei de dizer, né? Então tá bem facinho isso daqui. Aqui vai falando sobre os dois pontos, serve para marcar
uma pausa na linguagem oral, suspensão de uma frase não concluída, pode introduzir uma citação, uma enumeração, né? Quando você faz uma lista, às vezes os 2 pontos para a partir daí começar a listar, né? E aqui fala sobre a fala do personagem, que o travessão vem sempre antes, né? Que aí é um novo parágrafo também, parágrafo e travessão. Aqui na questão 13, tem um trecho da canção Milho, Milho, Milho. E aqui você vai responder qual é a função dos 2 pontos, que acabamos de falar. Para que serve os 2 pontos? Você vai colocar aqui. E se você observar alguma coisa diferente aqui, que aqui nessa canção eu tenho, e o milho, 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 canta forte no coral, 2 pontos. E aqui eu tenho a parte que o milho canta, mas eu acho que está faltando. Eu acho que está faltando algum sinal aqui em frente a essa fala do milho. Adeus, minha cama de terra, adeus, minha amiga minhoca, eu vou para a panela, eu vou virar pipoca. Será que está faltando algum sinal aqui, depois dos 2 pontos? Aqui em frente a esse adeus, você vai dizer. Você vai dizer para que servem os 2 pontos e se está faltando alguma coisa aqui nesse texto. Agora nós temos uma atividade bem legal, é um desafio, é quase uma forca. E você pode fazer com alguém que estiver aí na sua casa, se você quiser, né? Você vai primeiro pensar o nome de um brinquedo que tenha 6 letras e apenas sílabas formadas por consoante e vogal. Lembra da semana passada? C de consoante, V de vogal. Então, essa atividade aqui podem ter mais de 6 respostas corretas. Então, não é porque você achou um nome que deu certo que só tem esse. Então, tem mais de 6 respostas de brinquedos que podem ser colocados aqui. Que a sílaba tenha uma consoante e uma vogal. Eu vou dar o exemplo de um animal. Aqui está pedindo brinquedo, só para vocês relacionarem. Vou dar o exemplo de um animal. Cavalo. K, consoante, vogal. Vá, consoante, vogal. Lo, consoante, vogal. Se fosse um animal, eu poderia colocar o nome de cavalo. Você vai lembrar de um brinquedo que tenha 6 letras também, que todas as sílabas sejam consoante e vogal e vai colocar o nome aqui. Na letra B, você vai pensar o nome de um animal que tenha 7 letras e ao menos uma sílaba formada por consoante, vogal e consoante, nessa ordem. Seu colega tem 8 chances para adivinhar a palavra. Ele deverá dizer as 7 letras que compõem essa palavra. Primeiro você vai fazer. Você vai pensar no nome. Depois você vai ver se alguém da sua casa adivinha isso daí. Então, você vai preencher, né? Vai pensar, vai descobrir aí o nome de algum animal que dê certo. E depois você vai perguntar para alguém. Ou se você tiver WhatsApp, quiser perguntar para o coleguinha da sala, mandar mensagem para ele para ver se ele vai acertar a sua. E ele, né, no caso, também pode perguntar se você vai acertar a dele, tá bom? Então, essa é a atividade de português de hoje, bem simples. Aqui sobre pontuação, que é algo importante, algo que a gente vai estar estudando, vai continuar estudando depois, né? Sobre parágrafo, 2 pontos e travessão. Então, façam com calma, né? Atentamente aí. E qualquer dúvida, a tia está à disposição.